Soares, Comenta aí. que na sua cidade de origem, Ibiúna, Imbuia, muita família descendente de alemães lá. E o deputado Soares também tem um pezinho na Alemanha. Deputado, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha pela TVA e a Rádio da Assembleia, eu aqui presente nesta manhã de quinta-feira. De fato, a cidade de Imbuia tem bastante descendentes de alemães. Aliás, os primeiros colonizadores foram alemães que chegaram lá subindo o vale. Mas ela foi composta depois também por italianos, por gente que desceu da serra via Bom Retiro, atravessou Alfredo Wagner, o vale ali, e subiu para o Chapadão da Imbuia, assim como gente que foi daqui, a partir da Palhoça, né? Palhoça, Angelina, e chegou até Imbuia. Então somos um povo universal, né? A cidade de Imbuia é um povo universal. Eu propriamente formado por serranos, lagianos, né? Descendentes de alemães, italianos, e também, inclusive, açorianos que subiram aqui do litoral para compor a Imbuia, e por isso um povo universal na nossa cidade, estado de Imbuia. Mas a minha origem de família, eu creio que tem um pouco de um tudo, como diria por lá, né? E se tem de português pelo sobrenome, já fomos embora na primeira fase, ou de espanhol, Soares também já fomos embora na primeira fase. Se tem um pouco de italiano, idem, fomos embora na primeira fase, né? E dizem que tem um pouco de italiano também. Mas no nosso caboclês, né? Sofremos mesmo de verdade, foi no último domingo, numa derrota que, olha, para ser franco, ainda dói. Quando se pensa bem, ainda dói. No domingo não sei, eu creio que eu vou torcer para um bom jogo de futebol, torcer para a bola, né? Torcer para que não haja nenhuma tragédia a mais, né? E que saia tudo bem, e parabenizar, evidentemente, né, o vencedor. Mas queria falar hoje de uma outra taça, e recorro à revista Carta Capital, a edição número 805, datada do 25 de julho, ou seja, a última revista Carta Capital, ou a penúltima. E ela fala da taxa de assassinatos. E o título de uma extensa matéria é: A taxa de assassinatos é nossa. Né? E traz como dados, como números, das estatísticas de 2012, do ano de 2012, portanto há um ano e meio atrás, os números. E o Brasil, em termos absolutos, é o país do mundo que em 2012 mais pessoas foram assassinadas. Repito, em termos absolutos. E até leio alguns números de alguns países. O Brasil, 56.337 pessoas foram assassinadas em 2012. Na Índia, 43.355. Na Nigéria, 33.817. No México, 26.037. No Congo, 18.886. Na África do Sul, 16.259. Na Venezuela, 16.072. Estados Unidos da América, 14.827. Na Colômbia, 14.670. No Paquistão, 13.846. Isso em termos absolutos. Quero repetir, no ano de 2012, em termos absolutos, o país do mundo em que houve mais assassinatos foi o Brasil. Com seus 200 milhões de habitantes, o Brasil teve 56.337 assassinatos. Em números relativos, ou seja, em termos proporcionais ao tamanho da população, nós ficamos em 12º lugar. Em todo o mundo. Em 12º lugar em todo o mundo.
com 29 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Esse é o número e a baliza que os estatísticos do setor usam, estudiosos do setor da criminalidade, da violência, usam em todo o mundo, que é quantos assassinatos por grupo de 100 mil habitantes. No Brasil, em 2012, foram 29. Então, quem mora numa cidade de 100 mil habitantes ou mais, né, já pode calcular quantas pessoas foram mortas, né, na sua cidade, ou teriam sido mortas na sua cidade, se o número da sua cidade fosse igual à média brasileira. A própria revista traz uma evolução desse processo, do crescimento do número de assassinatos na década de 1990 e na primeira década deste século, ou seja, de 2001 a 2010. Afirma também que nos últimos 10 anos estão estabilizados os números, isso é fato, mas estão estabilizados lá em cima, como a própria revista lamenta. Estão estabilizados nas alturas. Em alguns anos, da década de 80 para a década de 90, houve um crescimento espantoso em termos percentuais, e depois está crescendo numa velocidade menor, mas continua crescendo. Embora parou de crescer naqueles índices absurdos, continua crescendo, o que faz do Brasil o país com maior número absoluto de homicídios. Morre mais gente por ano no Brasil do que morreu na guerra do Iraque e do Afeganistão. Morre de violência, de assassinato, de homicídio. Só falando de homicídio, nós não estamos falando, evidente, de morte por alguma doença ou morte por acidente de trânsito, né? Que também, daí também somos campeões. Estamos falando de homicídios, assassinatos. Mais gente no Brasil por ano do que na guerra do Iraque e do Afeganistão, aquelas guerras da década passada, que eu tive a infelicidade de ver acompanhar quase que ao vivo por um canal a cabo, o dia que os Estados Unidos atacou o Iraque, Bagdá, capital do Iraque, né, com toneladas de bombas jogadas no centro de uma cidade, e ainda queriam convencer, e parece até que convenceram a maioria da humanidade, de que aquelas bombas eram cirúrgicas, elas acertavam alvos específicos, militares, né? Toneladas de bombas jogadas no centro de uma cidade. Mas mesmo nessa condição, com aquele bombardeio inteiro sobre Bagdá e sobre as outras cidades, o Brasil ainda tem um número de homicídios maior do que o número de pessoas que morreram naquela guerra. O debate que a gente quer fazer, que precisa ser feito, e a revista traz também um pouco dessa reflexão, do discurso do que a revista denomina como de direita, e está correto denominar assim, o discurso da direita, a tese da direita, que bandido bom é bandido morto. E aí justifica a autofagia entre os pobres, e justifica, inclusive, que o próprio Estado participe disso, de uma forma ou de outra, ou puxando o gatilho, ou fazendo o que um comandante da década passada dizia aqui, na capital, um comandante aqui da Grande Florianópolis. Olha, nós cercamos o morro, aí vai diminuir a demanda para o uso da droga, e eles vão brigar tudo lá em cima e vão se matar. Assim, dando entrevista numa rádio de grande circulação, no momento em que o governo do estado, da época, estava fazendo o maior esforço para tentar camuflar o número de homicídio na capital e na Grande Florianópolis naquele período. Estou falando de 2002. O Espiridião Amin, governador, candidato à reeleição, fazendo um esforço para ver se não aparecia muito o crescimento e o salto que a violência estava dando em Santa Catarina, na Grande Florianópolis naquele tempo, e um comandante seu da época, que depois foi comandante geral no outro governo, né? Oposto. Para agradar o governo, para agradar a sociedade, ele dizia, não, nós estamos cercando a entrada dos morros, né? Aí a classe média não vai poder ir lá em cima comprar droga, vai diminuir a demanda lá, e os bandidos vão se matar entre eles. Olha só a lucidez e a genialidade no combate à violência, né, por parte de uma autoridade do setor. Estou falando de coisa de 14 anos atrás, 12 anos atrás. Hoje em dia já não existe isso mais, né? No nosso estado, pelo menos é o que a gente defende e trabalha, e
dito de forma escrachada, como foi dito na época, a gente não vê. Mas também, e aí eu quero trazer esse discurso, o discurso do que poderia chamar de esquerda, de que é uma vítima da sociedade e que, portanto, nós precisamos discutir penas alternativas, né, e mandar para assistente social. Eu acho que as duas teses estão erradas. Com todo respeito, evidentemente, à assistência social, que precisa ser fortalecida no nosso país e na nossa sociedade, porque não tem também. Pediria 1 minuto, se possível. Mais 1 minuto, deputado. Muito obrigado. Com todo respeito, e acho até que se resolve o problema da violência e prevenção contra a violência, investir em educação, em tempo integral, em assistência social, em emprego e trabalho, em dignidade humana, cultura, esporte, lazer, para toda a juventude, toda a criançada e toda a adolescência. Mas da forma como a coisa está, e depois da violência estar estabelecida, é errado, muito errado, a tese de que bandido bom é bandido morto, mas também não está correta, não está enfocada a tese de que, por ser uma vítima da sociedade, precisa de mais uma chance, porque eles matam. E a próxima chance pode ser mais um homicídio, como, aliás, muitas vezes o é. Peço desculpa e concedo a parte do deputado, se for possível. Está pedindo, vai pedir uma questão de ordem depois. Então nós precisamos continuar debatendo isso e voltaremos na semana que vem a este debate do aumento da criminalidade e inclusive dos homicídios na sociedade brasileira e catarinense. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Maurício Soares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Kudlak. Só para aproveitar e fazer com satisfação o registro da presença aqui na Assembleia do Joel, nosso amigo Joel, do vereador Fabiano, o vereador Hernani, do município